Domingo, dia 10 de maio, loucura total aqui. O preço do Bitcoin caiu cerca de 20% em alguns minutos, algo que muita gente não esperava. Mas, como eu falei, tinha muita notícia boa do Bitcoin, muita coisa boa acontecendo, né? O dinheiro, o preço do Bitcoin subindo bastante, muito fluxo de dinheiro. E a tendência, quando isso acontece, é sempre ter algum tipo de queda. Eu comentei isso no vídeo anterior e eu vou falar um pouquinho por que isso está acontecendo aqui, se isso é previsto ou não. Vou comentar algumas notícias e também falar sobre o Google Trend, mostrando que não tem tanta pesquisa sobre o Bitcoin assim, mas tem muita pergunta, muita demanda em relação ao Bitcoin Halving, e também falar do modelo aqui Stock to Flow, né, que faz a previsão do preço do Bitcoin, mostrando que a gente está dentro desse modelo. Então, sobre tudo isso aqui e mais um pouquinho, fique ligado aí. Bom, domingo de manhã, abrindo aqui o gráfico do CoinGecko, já fiquei assustado quando eu vi aqui praticamente uma queda enorme aqui no preço do Bitcoin. Então tive que tentar entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Então isso tudo acontecendo menos aqui de 1 dia e 12 horas para a halving, então é realmente bem interessante ver isso acontecendo. E é bem parecido com o que eu mostrei que aconteceu aqui em 2016, nesse vídeo aqui. Se você não assistiu esse vídeo, eu aconselho muito a assistir, né, falando que o preço caindo após a halving, mas também após a pré-halving também teve uma queda de preço, conforme eu mostrei, né? Então exatamente o que está acontecendo agora. A halving de 2016 aconteceu mais ou menos aqui, ó. Então antes da halving aqui teve uma pré-halving que o preço subiu muito. Então isso é bem comum ter essa queda de preço, né? Os mineradores, algumas pessoas, né, baleias, por exemplo, eles têm que tentar tirar o máximo de lucro possível. Essa é a ideia deles, né? Então esse tipo de coisa no mercado é muito comum. Quando tem um aumento de preço muito rápido, é bem previsto de ter algum tipo de queda. É exatamente o que está acontecendo agora, né? Então, quando a gente vê falando muita notícia no mercado, por exemplo aqui, né, tem essa notícia aqui da CNBC, na verdade essa notícia saiu por todo lugar aqui, né, que o Paul Tudor aqui, né, ele praticamente está comprando muito Bitcoin aqui para ter uma garantia contra a inflação aqui, né? Então ele compara o criptomoedas, o Bitcoin, né, como o ouro lá na época na década de 70, tá? Então basicamente aqui a gente vê muitos bilionários aqui, gente comprando Bitcoin. Então isso aqui são notícias boas que dão um pump no mercado, né? E quando você vê muita notícia boa, quando as pessoas comentando sobre Bitcoin, esse é o momento que você tem que se preocupar em talvez vender o Bitcoin, porque a tendência é as pessoas que têm muito Bitcoin tirarem proveito da situação e vender, né? Então a gente tem uma queda muito grande de mercado. Então quando você vê muita notícia boa e o preço subindo muito rapidamente, é bom ficar atento, porque nada sobe sem parar, tá? Então aqui se você vê que tem, por exemplo, aqui no Google Trend, você vai perceber que também que tem a palavra Bitcoin aqui no Google Trend não tem aumentado, né? Praticamente foi a mesma coisa. Então a gente percebe que não tem ninguém novo no mercado chegando, né? São todas pessoas que já estão no mercado do Bitcoin. Não é o que aconteceu aqui em 2017, né? O Bitcoin simplesmente aqui explodiu aqui, né, no Google Trends. Mas se a gente vê aqui o Bitcoin Trend, a gente vê aqui que realmente, Bitcoin Halving, né, no Google Trend, a gente vê aqui que tem realmente muita demanda, muita pesquisa sobre isso, né? Todas as pessoas estão procurando sobre Bitcoin Halving, então realmente é um assunto que as pessoas que estão no mercado do Bitcoin querem saber mais, e isso leva a muita flutuação do preço aqui, tá bom? Mas se a gente olhar aqui o modelo Stock to Flow, a gente percebe que o preço do Bitcoin está dentro aqui, né, do esperado. Então esse aqui é um modelo que eu até comentei algumas notícias um tempo atrás aqui. Esse é um modelo aqui que está simulando o preço do Bitcoin, né? Ele tem um modelo bem interessante que está mostrando que o Bitcoin aqui vai provavelmente chegar aqui na faixa de $100 mil no ano 2021, tá? Então essa aqui é a ideia. Esse modelo aqui mostra as principais halvings acontecendo, a inflação do Bitcoin reduzindo, e é um modelo bem interessante que até agora tem funcionado perfeito para o preço do Bitcoin. Então será que em 2021 o preço do Bitcoin vai chegar aqui na faixa de $100 mil, né? E lá mais ou menos aqui, essa aqui seria em 2025, será que o preço do Bitcoin vai chegar a $1 milhão? 1.200.000, né? Então esse modelo aqui até agora está acertando, então é bem interessante deixar desse modelo aqui, você entender um pouquinho mais como funciona. Eu vou deixar o link desse modelo aqui também na descrição do vídeo, então você pode ficar à vontade para poder dar uma olhada e ver como funciona.
Bom, aqui então o Bitcoin caiu cerca de 20%, né, do seu valor, basicamente aqui em torno de 10 minutos, né, foi muito rápida essa queda. Se a gente olhar aqui o valor que ele caiu, né, se a gente olhar aqui a média móvel diária de 200 dias, a gente percebe que o valor ficou exatamente aqui bem pouquinho acima, né, dessa média. Tá? Essa média hoje está em 8 mil dólares mais ou menos, 8.030 dólares, e o valor do Bitcoin caiu para cerca aqui de 8.100 dólares. Foi uma queda bem rápida, né, no preço aqui. Então, respeitando aqui essa resistência dessa média. Se a gente olhar aqui a média também semanal de 20 semanas, né, a média móvel de 20 semanas, aí também a gente percebe que esses valores estão bem próximos aqui. Então, é uma linha de resistência bem importante do Bitcoin, né, que ele se mantém acima desses valores aqui. E é muito parecido com o que aconteceu aqui em 2016. A gente teve aqui então no pré-halving, se a gente olhar aqui o que aconteceu, né? No pré-halving teve uma subida de preço muito alta, depois aqui teve uma queda, né, de praticamente 30%. O Bitcoin depois andou de lado aqui na época da halving, né, no dia 9 de julho teve uma pequena queda também, mas a gente percebe que aqui alguns dias depois, né, a gente teve mais uma queda aqui de 20%. Tá? Então isso aqui é normal acontecer. Pode ter acontecido, por exemplo, algum tipo de hack, como eu tive um comentário aí, né, no canal, o pessoal falando que teve algum tipo de hack, enfim. Mas sempre vai ter um motivo para as pessoas, né, venderem Bitcoin, né? Então o preço subiu muito, elas vão tentar tirar o máximo de lucro, né? Então isso é normal do mercado. O Bitcoin ainda, infelizmente, ele é um mercado também que é muito manipulado, acontece muito isso. Então é importante ficar atento com esse tipo de queda. Elas vão acontecer. Então se o Bitcoin está subindo muito preço, muito rapidamente, é bom você estar atento, né? Principalmente quando tem muita notícia boa no mercado, é importante ficar atento, né? Mas olha só o que aconteceu depois, né? Isso é importante levar em consideração o seguinte: depois olha o que aconteceu com o preço do Bitcoin. Se a gente olhar aqui, né, acompanhar a história do preço, olha só o que aconteceu. O Bitcoin praticamente aqui foi evoluindo muito rapidamente, né? Então essa estrada aqui, ó, teve outra queda absurda aqui, uma outra queda aqui praticamente de mais aqui 34%. Então tem quedas muito absurdas no preço do Bitcoin, mas esse preço geralmente se recupera bastante, né? No longo prazo a gente vê o que acontece. Olha aqui, ó, olha o preço do Bitcoin que aconteceu, né? Pode até diminuir um pouquinho mais essa escala aqui para poder entender. Porque fica cada vez mais difícil, eu tenho que diminuir mais a escala, porque o preço não para de subir, ó. Então vai ter quedas, mas olha só o que acontece, ó. E lá em 2017 a gente sabe bem o que aconteceu, né? O preço do Bitcoin chegou aqui, né, na faixa de 20 mil dólares. Então isso é bem interessante de saber, né, ter noção que o preço do Bitcoin vai ter quedas absurdas, vão acontecer diretamente isso, não tem dúvidas nenhuma que vai acontecer isso. Mas é importante você ficar tranquilo e pensar no preço do Bitcoin a longo prazo. E aqui um outro gráfico importante de a gente poder entender, né, olhando o Bitcoin semanal, né, o valor semanal do Bitcoin, acompanhando o gráfico, a gente percebe aqui que a gente está seguindo essa linha de tendência amarela aqui, né? Então, desde aqui de 2017 o preço foi caindo seguindo essa linha aqui, né? Então é muito importante acompanhar se o preço vai estar do preço do Bitcoin vai estar dentro dessa linha aqui, né? Isso é muito importante. A gente percebe que ele tem respeitado, ele nunca fechou o preço acima dessa linha de tendência. Então, se o preço fechar acima aqui, principalmente se fechar acima de 10.500 dólares, que é uma barreira aqui muito importante do Bitcoin, e após isso não tem tanta resistência assim para compra, né? Então a tendência do preço é subir muito rapidamente. Mas até agora a gente não conseguiu fechar acima dessa linha, mas estou acompanhando essa linha aqui diretamente, né, para poder entender se isso vai acontecer. Caso o preço do Bitcoin ele chegar na faixa de 10.500 dólares aqui, eu acredito que o preço vai subir bastante e muito rapidamente, tá? Mas por enquanto a gente percebe que o Bitcoin tem respeitado essa linha aqui de tendência, né, na semanal. Então é bom a gente acompanhar isso aqui, né, de perto para ver o que está acontecendo. Bom, agora estou aqui no gráfico de 4 horas para a gente poder entender para onde esse preço pode ir aqui, né? Se a gente puxar, eu acho que a forma mais simples de ver aqui é puxar o Fibonacci Retracement aqui, para a gente poder ver para onde esse preço pode ir, né? Então se ficar aqui do valor mínimo até o valor máximo aqui, que foi nessa faixa de 10.000 foi quase 2.100 aqui, 2.100 dólares, né? Então se a gente olhar aqui no Fibonacci, né, é bem provável que um dos preços que o Bitcoin pode chegar ainda, até se ele cair, eu assumo que ele pode cair nessa faixa de 7.600 dólares aqui, tá? Se ele cair mais, tá? Mas eu acredito que seja um pouco difícil, mas se ele cair, eu acredito que nessa faixa aqui de 38% Fibonacci, ele é um valor que é factível, pode ser que aconteça, né? Inclusive se a gente puxar aqui a média
diária aqui, né, de 200 dias, a gente vê que esse preço aqui está bem próximo, né, 7.800, 7.600, então pode ser que aconteça isso aqui até antes do halving aí, né, a gente tem praticamente um dia aí, 13 horas, isso pode acontecer, pouco provável, tá, mas se cair, eu acredito que cairia para essa faixa aqui, tá? Então é só são valores para a gente poder ter em consideração, mas eu acredito que o preço também pode se recuperar rapidamente aí, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? E realmente é difícil de assumir ter uma posição exata aqui, são só probabilidades, são números que você pode colocar, né? Eu, por exemplo, aqui estou tentando comprar também mais Bitcoin nessa faixa aqui, acredito que é uma faixa que é possível de cair, né? Então tento comprar aqui, mas também tenho aí algumas ordens de venda aí com valores acima aí, né, na faixa de acima de $10.000, né? Então tudo pode acontecer. É importante você estar preparado para os dois lados, né? Saber na hora de vender e saber a hora de comprar também. E só mais alguns comentários aqui. Eu acredito que é muito importante ter uma noção por que esse tipo de coisa acontece, né? O Bitcoin, né? Ele é um mercado que é muito manipulado. A gente tem muita manipulação acontecendo, obviamente, né? A capitalização de mercado ainda é muito baixa. A gente tem cerca de 150 bilhões de dólares, que é muito baixo. Se a gente olhar o ouro, aí tem, né, praticamente são trilhões e trilhões, né, que a gente tem do ouro. Então, como ainda tem muita gente, tem muito Bitcoin, né, tem muita baleia, tem muito ainda grupos pequenos de pessoas que têm muito volume de dinheiro, né, investido. Então isso é normal acontecer, né? Infelizmente isso vai acontecer ainda por um bom período de tempo. E nessa época aqui, se a gente olhar, né, antes do halving, boa parte dos mineradores querem tirar o máximo de lucro possível, né? Eles têm que pagar pelas suas máquinas, tem muitos que têm empréstimos para fazer, para pagar, né? Eles fazem investimento, né, em máquinas, enfim, eles têm que pagar esse custo, eles têm um risco muito alto, né? Então, eu acredito que teve muita venda aí relacionada aos mineradores também, tá? Que tem que tentar reduzir o seu risco, né? Então, pagar os seus custos aí para não ter dívidas, né? Porque a gente sabe que depois aqui no dia 11 de maio, a gente vai ter a inflação do Bitcoin reduzida pela metade, vai ser menos Bitcoin sendo gerado, e como eles não sabem ainda, né, o que pode acontecer com o preço, né, ainda mais o que está acontecendo com o mercado hoje em dia, né, a gente sabe que o mercado ainda não está numa situação boa, então é muita insegurança, e eu acredito que isso leva a boa parte dos mineradores a vender também Bitcoin, e teve essa queda, né, acontecendo. Então essa é uma das probabilidades e também um dos assuntos que pode realmente afetar ter ocasionado essa queda no preço. Bom, por hoje é isso. Se você gostou aí do vídeo, não se esqueça de apoiar o canal, é super simples, basta você que dá o seu like, também se inscreve no canal, é só clicar nesse botãozinho aqui no lado direito. E na descrição do vídeo eu estou deixando algumas recomendações, por exemplo aqui o TradingView, que é a ferramenta que eu uso para fazer análises gráficas. Aqui você tem como me acompanhar aqui nas principais mídias sociais, e também estou deixando aqui alguns links para você acessar o grupo de Telegram e também no Discord, para a gente trocar alguma ideia sobre as principais notícias do mercado e também sobre o preço de Bitcoin e outras criptomoedas. Então é isso aí, vejo você na próxima.